vamos iniciar o conteúdo literário barroco, também conhecido como seiscentismo. Se em algum momento você encontrar seiscentismo, se refere a este período chamado barroco, a esta escola literária chamada barroco. Vamos lá então conhecer um pouco desse período. Este período ele vai do ano 1601 a 1768. Antecedentes. Vamos ver como estava o mundo antes desse período chamado barroco. Primeiro, a Idade Média foi teocêntrica, ou seja, a Idade Média valorizava intensamente a vida espiritual. Em segundo lugar, o Renascimento. O Renascimento foi humanístico, retomando os ideais e modelos pagãos dos antigos gregos e romanos. Esse período é essencialmente antropocêntrico, isto é, o homem é o centro de tudo. Enquanto na visão teocêntrica Deus é o centro, na visão antropocêntrica o homem é o centro de tudo. Em terceiro lugar, nós temos a Reforma Luterana e a Contra-Reforma da Igreja Católica. O homem da época enfrenta, assim, um dilema: atender aos apelos dos sentidos ou aos apelos de ordem espiritual. Este é o quadro que nós encontramos neste início deste período chamado barroco, ou desta escola literária chamada barroca. Refletindo, quem é o homem do século XVII? Quem é o homem? Percebendo os desejos e atitudes contraditórios que se debatem em seu interior, o homem do século XVII sente, mais do que nunca, o drama de possuir um corpo mortal. Essa consciência, por sua vez, gera manifestações de tensões, angústias e incertezas, as quais irão caracterizar um comportamento artisticamente. Esse comportamento será chamado de barroco. Em que consiste o espírito barroco? Se constitui num estado de tensão entre o espírito cristão, antiterreno, teocêntrico, e o espírito anticristão, objetivo, mundano, antropocêntrico. Características do barroco. Nós vamos ver aqui algumas delas. No seu momento de estudo, de busca, de pesquisa, você vai perceber que nós temos uma infinidade de características para este período. Eu vou aqui resumir em 4 neste momento. Primeiro, arte da Contra-Reforma. A ideologia do barroco é fornecida pela Contra-Reforma. A arte deve ter como objetivo a fé católica. Entendeu? Segundo ponto, conflito entre corpo e alma. Se o Renascimento se definira pela valorização do profano, pondo em voga o gosto pelas satisfações mundanas, o artista barroco entra em conflito, pois a filosofia da Contra-Reforma exige o recolhimento espiritual. A tensão causa no artista uma profunda angústia. Não consegue renunciar aos pecados da carne, mas também não quer perder a vida eterna. Por isso, a poesia barroca é cheia de antíteses. Pecado versus salvação, bem versus o mal, carne versus espírito. Em terceiro lugar, o tema da passagem do tempo vivido.
dividido entre a alegria da existência e a preparação para a morte e consequente julgamento divino. O homem barroco assume consciência da fugacidade da vida humana. Diante das coisas transitórias, surge a contradição. Vivê-las antes que terminem ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade? Em quarto lugar, forma tumultuosa. Se a harmonia formal dos clássicos correspondia a uma harmonia interior, durante o período barroco, a reforma é conturbada, traduzindo a oposição entre os princípios renascentistas e a ética cristã. Daí, então, a frequente utilização de antíteses, paradoxos, inversões violentas das frases, comparações audazes, estabelecendo uma forma contraditória, por vezes incompreensível e de mau gosto. Então, querido aluno, temos aqui uma breve introdução sobre este período chamado Barroco. Você pode buscar em outras fontes para enriquecer, ok? O seu conhecimento em relação ao tema. Teremos outros momentos para conversarmos sobre este período. Bons estudos!